Olá, pessoal. 22º dia do tempo quaresmal. A liturgia de hoje chama a nossa atenção para as nossas vaidades, para o nosso orgulho, para a nossa soberba e para que a gente tenha mais consciência de que aquilo que nós somos, os dons que nós temos, as graças que recebemos, elas não vêm por conta do nosso merecimento ou da nossa justiça, mas tudo aquilo que sou, tudo aquilo que tenho, os dons que eu tenho, tudo é graça de Deus. Então, a liturgia de hoje nos convida a lembrar disso, que nós não somos justificados pelo nosso próprio merecimento. Somos justificados pela graça, pela misericórdia de Deus. Hoje, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano que chegam para orar no templo. O fariseu olha para o publicano no fundo da igreja e começa a orar a Deus agradecendo por não ser como o publicano, por não ser um pecador público, porque ele jejua, porque ele ora, porque ele dá o dízimo, porque ele reza o terço, trazendo para a nossa realidade, porque ele reza o terço, porque ele vai à missa todos os dias, porque ele faz jejum, porque ele faz penitência, porque ele ora. Eu não sou pecador como aquele, acusando o irmão do seu pecado. Enquanto isso, o publicano, lá no fundo da igreja, bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus, no final dessa parábola, ele diz que um dos dois voltou justificado para casa, enquanto o outro não. Isso quer dizer que o que voltou justificado, ele voltou digno do céu. Ele recebeu o perdão, recebeu a misericórdia de Deus, porque ele se reconheceu humilde, porque ele se reconheceu pecador, porque ele se reconheceu necessitado da graça de Deus. Enquanto o outro não voltou justificado, ou seja, ele voltou para casa digno do inferno. Por que isso? Porque quando ele coloca todas essas vantagens diante de Deus na sua oração, ele está praticamente dizendo para Deus que ele merece o céu, porque ele cumpre todas as regras, todos os preceitos, obedece a todos os mandamentos, então ele é digno do céu. Mas o que a gente não se dá conta é que cumprir os mandamentos de Deus, cumprir as leis, obedecer às leis, evitar o mal, praticar o bem, é pela graça de Deus que nós realizamos. O desejo de fazer o bem é Deus quem coloca dentro do nosso coração. Então não sou eu que faço, é Deus que age e faz em mim. Nós temos muitas vezes um pouco desses dois personagens da parábola de hoje. Muitas vezes nós nos reconhecemos sim como pecadores e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Mas na maioria das vezes, o que a gente percebe é que aqueles que são bons cumpridores das leis, são muito religiosos, muitas vezes acabam de fato olhando torto para o irmão, porque acha que já é santo, que já está no céu, e que o irmãozinho do lado é um pecador condenado ao inferno. Jesus nos chama a atenção para observar isto na nossa oração, para nós não nos ensoberbecermos a ponto de acharmos que é porque nós é que fazemos essas coisas e não precisamos da graça divina, pelo contrário. Se Deus não nos concedesse a graça de obedecer aos seus mandamentos, de evitar o pecado, de praticar o bem e deixar o mal, se Deus não nos desse a sua graça, nós seríamos os piores pecadores. Então, quando nós olhamos para um pecador que está procurando Deus, que está tentando se converter, ou quando nós vemos alguém em situação de pecado, o que nós devemos fazer é como Santa Teresinha disse: eu não fiz, mas se não fosse Deus eu poderia fazer muito pior, né? Porque de fato, sem a graça de Deus, nós seríamos os piores pecadores. Então, tenhamos muito cuidado com isso. A primeira leitura de hoje, Deus diz isso através do profeta Oséias. Deus vai dizer que ele quer
amor e não sacrifício. Mais conhecimento de Deus do que holocausto. E o nosso sacrifício, vai dizer o salmista, é um coração contrito e arrependido. Por isso o publicano voltou justificado, porque quebrou o coração diante de Deus, reconheceu que era pecador e pediu a misericórdia de Deus. Tende compaixão de mim, Senhor, porque sou pecador. Essa é a nossa oração constante. E pedir a Deus a graça da conversão para aqueles que ainda não o amam, para aqueles que ainda não o conhecem, porque à medida em que a graça de Deus chegar no coração dessas pessoas, elas também serão santificadas, elas também deixarão o mal, aprenderão a fazer o bem e a amar. Então vigiemos, porque nós ainda não somos santos. Nós vivemos o já e ainda não. Vivemos como se já fôssemos santos, mas ainda não somos santos. Ou pelo menos devemos viver como se fôssemos santos, porque a santidade é aquilo que Deus nos pede. Sede santo, porque eu, vosso Pai, sou santo. Mas não podemos deixar que as nossas práticas religiosas subam a nossa cabeça e façam com que nós nos achemos melhores do que os outros, mais inteligentes do que os outros, mais cheios de dons, mais dotados do que os outros, de graça e de bênção. Não. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos de graça, tudo aquilo que é dom, é Deus quem dá. Nada é nosso. Nada é nosso. É dado a nós para que nós cuidemos. E, atenção aqui, vamos prestar contas de cada dom que Deus nos deu e que nós não fizemos frutificar como deveria. Então, vigilância. Tchau, tchau.